aí, dentista, tudo bom? Estamos iniciando aqui mais uma live do Dentista de Sucesso. Já adianto que essa é uma fake live. Bruno, o que é fake live? É quando eu faço uma live gravada, mas disponibilizo ela no dia e no horário combinado, tá? Bruno, por que você está fazendo uma fake live? Porque nesse exato momento eu devo estar no meio do casamento da Thaís, lá do Thaís dando nome, sendo padrinho dela, então não tem como fazer live estando no casamento. Então, só que como eu cumpro com o que eu prometo com vocês, todos os sábados às 3 horas a gente está aqui ensinando conteúdo, a maioria dos sábados, na verdade, eu gravo as aulas quando eu não posso estar ao vivo e disponibilizo para vocês, tá bom? Então esse conteúdo vai ficar aqui para vocês por 7 dias. Se é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo. Eu preciso te passar algumas informações, né? A maioria 90% dos sábados às 3 horas do ano a gente faz lives aqui no YouTube do canal Dentista de Sucesso, 100% online, 100% gratuita, te ensinando conteúdos da odontologia que eu vejo que são dificuldades de vocês. Quando eu abro caixinha de pergunta lá no Instagram, quando eu vejo comentário de vocês, quando vocês me mandam direct, com os alunos, são dúvidas recorrentes dos alunos do Academy, e aí eu crio conteúdos para vocês, tá? E como todo sábado a gente tem essas lives, você pode receber o lembrete dessas lives, tá? Como que você pode fazer isso? Você vai, na descrição dessa live tem um link escrito, quer receber o lembrete das lives? Clica lá, vai abrir essa página. Tu coloca teu melhor e-mail aqui e coloca em quero participar. Quando você clicar, vai abrir essa outra página pedindo para você completar a sua inscrição. Nesse exato momento vai chegar um e-mail para você, lá no e-mail que você cadastrou. Só pedindo para você confirmar a sua inscrição. Você vai entrar nesse e-mail, procura na caixa de entrada, na spam, na lixeira, né? Às vezes pode acontecer de cair no spam, na lixeira. Clica lá no botãozinho de confirmar e aí você, quando clicar nesse botãozinho, vai abrir essa última página. Aqui você pode escolher um dos nossos 2 canais exclusivos, ou do Telegram ou do WhatsApp. Você escolhe o melhor aplicativo que você usa e que você considera. Para que você vai entrar aqui? Aqui você vai receber os lembretes também, então você vai receber os lembretes pelos e-mails, mas eu sei que você não lê tantos e-mails, eu reconheço que nem eu faço isso, mas aí por isso que a gente tem o canal do Telegram e do WhatsApp, porque eu sei que ali você vai ver com melhor frequência, e aí você não vai perder as lives. Além disso, quem faz parte dos canais exclusivos, e somente quem faz parte dos canais exclusivos, recebe, ao final das lives, um resumo sobre o assunto abordado. Então, tipo assim, a live dessa semana, eu vou construir um resumo em PDF e vou disponibilizar para vocês segunda-feira nesses canais, tá? A live da semana passada eu fiz isso, etc, etc, etc. As lives ficam gravadas somente por 7 dias aqui no YouTube, depois elas saem do ar, tá bom? Depois que elas saem do ar, elas viram conteúdo da plataforma Academy Dentista de Sucesso. Então aqui dentro do Academy tem um módulo chamado Lives Semanais, que aqui tem a gravação de todas as 58 últimas lives. Então a gente tá, quer dizer, 59, né? A gente tá na live 60, então tem a gravação de 59 lives aqui e os resumos de cada live, tá bom? Então a galera, os alunos lá tem essas gravações perpetuamente. Para você que está aqui no YouTube, você vai ter só por 7 dias. Algumas lives no YouTube eu deixo perpetuamente, tá? São temas assim que eu vejo que, caramba, esse tema é muito importante, eu preciso deixar perpétuo, porque meu objetivo aqui, gente, é ensinar vocês a odontologia, tá? É óbvio que eu não consigo disponibilizar todo o conteúdo da plataforma no YouTube, tá? Porque são mais de 350 videoaulas, assim, deu muito trabalho para eu construir essa plataforma. Então, tem conteúdo aqui que realmente precisa ficar exclusivo, só disponível para os alunos, né? Para honrar eles também ali por serem assinantes e tal. Aqui tem mais de 350 videoaulas sobre diversas matérias da odontologia. Faltam 3 matérias específicas para completar todas as matérias específicas da odontologia. O resto tem aqui, tá? E vai abrir nova turma em janeiro. Então fique esperto aí. Na live da semana que vem eu já vou começar a explicar um pouco mais sobre o que você precisa fazer para assinar a plataforma, tá bom? Eu abro a turma algumas vezes por ano. Enfim, sem mais enrolação, eu vou explicar para vocês como que vai funcionar a live de hoje. A live de hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Vamos fazer assim, eu vou explicar para vocês o fundamento dos preparos de prótese fixa, uma coisa assim bem tranquila e tal. Depois eu separei 5 vídeos no YouTube para a gente assistir e ir comentando esses vídeos. Esses vídeos são um passo a passo da galera fazendo inlay, onlay, overlay, coroa total, etc. Eu vou explicando passo a passo para vocês. E o interessante desses vídeos, para mostrar para vocês, é o seguinte: vocês vão ver que cada vídeo
tem uma técnica sendo utilizada. Então isso mostra pra gente que não existe uma técnica universal para as coisas da odontologia. Isso mostra que cada região vai ter uma técnica específica, tá? Então parem de ser esses alunos, essas pessoas, esses dentistas chatos que acham que só a sua técnica é certa e o que a galera faz no restante é errado, tá? Entenda que a área da saúde, ela varia de técnica, a literatura varia de técnica, então às vezes a técnica que eu vou passar aqui, ela pode ser diferente da qual o seu professor passa. O que eu recomendo você fazer? Aprenda o que a gente vai conversar aqui, mas utilize o que o seu professor está falando. Tá? Experimente as duas técnicas, quando você formar, você escolhe qual a técnica que você vai querer utilizar, tá bom? Não existe 100% certo e 100% errado na área da saúde. Entenda isso e você vai ser um profissional muito mais querido na nossa, no nosso mundo aí da odontologia, tá? Essa semana eu recebi, eu tô falando isso porque hoje, quando eu tô gravando, eu recebi um comentário num vídeo meu lá no Instagram, cara, que eu falei, cara, não é possível, cara, que nego, sabe, eu tento ajudar a galera e nego senta o pau em mim, cara, é impressionante. Parece que a galera não gosta que eu ajude a galera da odontologia a aprender mais e elevar o nível de vocês, né? Então, meu objetivo é esse aqui e eu não vou abrir mão disso, tá? Então vamos lá, pra gente começar a nossa live. Bom, o que a gente precisa entender de preparos protéticos, prótese fixa, tá? A gente tem, basicamente, excluindo as facetas, tá? E o desgaste para feldspáticas, que são as lentes de contato. A gente vai falar de prótese aqui, no caso de próteses parciais e prótese, preparo de prótese parcial, preparo de prótese fixa parcial e preparo de prótese fixa total, tá? Os preparos de prótese fixa parcial é aquele que você vai fazer meio que um desgaste no dente parcialmente. Então você vai ter a inlay, tá? Que é um preparo feito em dentes que não tiveram comprometimento de cúspide. Ou seja, vai ser como se fosse uma classe 2 MO, ou uma classe 2 OD, ou uma classe 2 MOD, só que mais ampla e expulsiva. Quando? Quando eu tenho um grande desgaste desse meio do dente, que eu acredito sim que uma restauração não vai dar conta do recado. Hoje em dia, com a evolução da adesividade da odontologia e a evolução da qualidade dos materiais de resina composta, a gente está cada vez menos fazendo preparo em lei, tá? Às vezes a gente até faz um preparo em lei para fazer uma cimentação semidireta com resina composta mesmo, e o negócio fica top, melhor do que se você for fazer um cerômero, por exemplo, e tal, beleza? Após isso, se o dente teve um desgaste um pouco maior, você, por exemplo, comprometeu uma cúspide, por exemplo. O dente tem 4 cúspides, comprometeu uma cúspide, ou 2 cúspides, ou 3 cúspides. Não comprometeu todas as cúspides. Ficou uma cúspide viva ainda no dente, mas as outras foram comprometidas. É um preparo on-lay, que é o quê? É como se fosse um inlay, só que agora você vai cobrir cúspides também. A gente vai ver o passo a passo direitinho. Essa imagem aqui ela é um pouco enganosa da on-lay, tá? Vocês vão entender por quê. A overlay é quando você tem que fazer um preparo num dente que teve grande comprometimento e comprometeu todas as cúspides dele, porém não é um desgaste tão grande a ponto de desgastar toda a coroa do dente. Então você vai fazer só um ombro por cima das cúspides para proteção. Eu vou comentar com vocês sobre isso, para que serve esse ombro. E por último, quando o dente tem um grande desgaste, não tem como a gente preservar muita coisa, a gente vai fazer um preparo de coroa total, que é o quê? É um preparo feito em dente com grande comprometimento coronário. A gente vai preparar toda a coroa para receber uma coroa inteira nova, tá? Então a gente vai fazer o término cervical lá na gengiva, circundando todo o dente. Muitas vezes nesses casos aqui é quando a gente tem aqui só aquela raiz, a gente trata o canal, faz um pino, faz um núcleo e aí a gente faz o preparo no núcleo e faz a coroa. Muitas vezes quando a gente vai fazer coroa total é nesse estilo, tá? Então, galera, só um adendo que eu quero fazer para vocês aqui, que é o seguinte. Adendo, não sei como é que fala, acho que é adendo, né? Galera, é o seguinte, o que eu quero que vocês entendam? A odontologia, ela está em constante evolução. Isso é fato, tá? Então, assim, o que eu tenho visto como profissional hoje? A prótese fixa, esse negócio de você cimentar
IMEX, cerâmica e tal, ainda tem um grande movimento, sim, mas a cada dia está sendo deixado de lado, tá? Inclusive colocação de pino. Hoje em dia a gente até aprende pino metálico fundido, pino de fibra, mas cara, o que a gente tem visto na evolução da odontologia em artigos e dos grandes dentistas, né, é que cada vez mais isso tem que parar de ser utilizado, tá? Porque a galera fala assim, ah não, vou colocar um pino para reforçar o dente. Não, o pino ele serve para aumentar a área de contato daquele monobloco restaurador que você está colocando para que ele grude no dente. Ele não reforça o dente, não deixa o dente mais forte. Tira isso da cabeça. Pino não fortalece dente, tá? Beleza. Só que pesquisa depois que acabar essa live sobre biomimética. Tá? Cara, o meu amigo ele começou a falar de biomimética para mim. Ele falou, Bruno, quando você começar a aprender biomimética, você não vai parar de falar de biomimética. Eu falei, não, que isso? Eu tô igual a ele. Cara, biomimética é um negócio muito maneiro. Pesquisem sobre, tá? Porque assim, é uma parada que mistura dentística com prótese, é uma parada que tem acabado com esse negócio de usar pino, tá? A galera tem usado muita fibra Rebond para fazer várias restaurações, para fazer isso aqui, ó, faz restaurações semidiretas, cara, com resina composta mesmo, que tem resinas compostas hoje que estão melhores do que muito material protético, restaurador indireto. Por exemplo, tem como é que chama? A resina da Forma, a resina da... Caramba, esqueci o nome daquela outra resina da FGM. Vitra, a Vitra APS. Elas têm zircônia na composição. A zircônia é um dos materiais mais resistentes em carga que você tem aí hoje na parte protética. Então assim, se a resina ela tem esse material, ela aguenta mais carga, ela aguenta mais esforço. E se você faz uma restauração única, um monobloco único, né, que a biomimética te ensina a fazer isso, cara, a chance disso fraturar, a chance disso proteger o dente aumenta muito, muito mesmo, galera. Muito mesmo, de verdade. É diferente você fazer uma restauração incremento por incremento, mas não é o assunto de hoje. É só para gerar uma curiosidade em vocês e fazer vocês realmente pesquisarem isso daí, tá bom? Então, galera, ó, eu vou mostrar para vocês 5 vídeos no YouTube. A gente vai assistir esses vídeos e vai comentando. Eu vou deixar na descrição, presta muita atenção, isso é muito importante. Eu vou deixar na descrição dessa live o link de cada vídeo, ou seja, de cada canal. Por favor, entrem depois da live, vai lá, dá um curtir no vídeo, tá? Se inscreve no canal dessa galera, porque são conteúdos bons, né? Não vamos negar a autoridade deles aqui nesse conteúdo, né? Eles são os autores desses vídeos. Eu reconheço que eu estou utilizando esses vídeos como complemento para a gente estudar o assunto aqui, tá? Até porque aqui em casa, quando eu estou fazendo live, eu não tem como fazer, não tem como trazer um motor para cá para fazer o preparo para vocês, mostrando ao vivo isso. É bem complicado ainda. Eu pretendo construir uma estrutura aqui dentro que eu consiga fazer isso para vocês mais para frente. No momento eu não consigo, então a gente trabalha com o que a gente tem, enquanto a gente não tem condições de fazer algo melhor, beleza? Então a gente vai fazer o quê? Vamos assistir esses vídeos, dando todo ali o mérito ali de construção desse material para eles. Então, cara, vai lá e curte lá também, né? Vamos dar honra a quem tem honra. Eles criaram o conteúdo, a gente vai comentar em cima, tá bom? Então, vamos que vamos assistir vídeo por vídeo pra gente ir conversando. Ó, o primeiro vídeo que a gente vai assistir então é aqui, ó, do canal da Estética Odontologia, tá? Já estou inscrito, já até curti esse vídeo. Ele vai ensinar a gente aqui a fazer um preparo inlay. O que é um preparo inlay? Tá? Ó, aqui é um preparo inlay OM, oclusal mesial. O que é um inlay? Vamos lembrar, não acometeu cúspide, né? É um grande desgastezinho, mas que assim, a gente até poderia fazer uma restauração. Hoje em dia, um preparo desse aqui, ó, a gente faria uma restauração tranquilamente no consultório, com resina composta, tá? Mas como é um vídeo mais, né, o vídeo ele foi postado em... Não fala a data aqui? Não fala a data, mas eu sei que ele tem bastante tempo esse vídeo, tá? Então assim, né, ainda pode ser utilizado hoje em dia na odontologia. Então a gente vai estudar hoje aqui o preparo. Então a gente não vai questionar aqui quando é indicado e quando não é indicado. Mas aqui tá certo, ó, quando necessita de grande reconstrução, tá bom? Quais são as características que a gente tem que levar em consideração nos preparos? Todos vão ser expulsivos. É diferente dos preparos para restauração direta com resina composta, que os preparos vão ser meio que retentivos, em forma de gota, né, que a gente vê na literatura.
Aqui não, vai ser tudo expulsivo. Por quê? Eu tenho que pensar que vai vir um bloco restaurador indireto, ele tem que entrar. Se esse material, se esse preparo ele é retentivo, ou seja, o cavo superficial ele é mais fechado do que aquele ângulo diedro de segundo grupo, né? Quem assistiu aí, eu fiz uma... Quem é aluno acadêmico sabe o que é o ângulo diedro, né? O que acontece? O preparo não vai entrar. Agora, se o ângulo cavo superficial ele é mais expulsivo do que os ângulos diedros de segundo grupo, ele vai entrar tranquilamente, tá bom? Então vamos lá. Aqui, olha só. Primeira coisa, limpeza da cavidade. Isso vai se repetir em todos, tá? O que é limpeza da cavidade, galera? Remoção de todo o tecido cariado e clorexidina, lavagem, etc. Antes de você pensar em fazer um preparo de um dente, você tem que remover todo o tecido cariado. Antes de você fazer uma endo no dente, você tem que remover todo o tecido cariado. Antes de você fazer um preparo de restauração normal, remova todo o tecido cariado. Não existe, gente, não existe você querer fazer o preparo com cárie ali no meio. Então tira a cárie primeiro, veja a estrutura que você tem para trabalhar e a partir daí você trabalha. Aqui a gente vai ver muitos vídeos que são dentes rígidos. Óbvio, isso aqui é pra gente aprender, mas na boca mesmo é raro a gente pegar dente rígido que a gente vai fazer preparo, tá bom? Então a gente tem que tirar primeiro o tecido cariado, ver o que sobrou e a partir dali a gente vai decidir se vai ser uma inlay, uma onlay, uma overlay ou uma coroa total. Bom, então olha só, vamos lá. Ele está utilizando uma ponta diamantada 21-31. Isso aqui pode variar, tá? De técnica para técnica, mas o que vai sempre se repetir? A ponta é troncocônica. Ou seja, a ponta dela é menor do que a parte mais próxima da haste. Isso vai deixar o preparo expulsivo por si só, tá? Isso é muito importante. O que ele fez aqui, ó? Meia ponta ativa, isso aqui vai... Ó, quem que vai mandar a profundidade disso aqui, tá? É a quantidade de dente acometido lá no dente na boca, tá? Mas no teste ali, no laboratório, você vai fazer meia ponta ativa. E longo eixo do dente alinhado com o longo eixo da broca. Então você não inclina a mão para fazer preparo. A cabeça da caneta ela vai ficar sempre de acordo com o longo eixo do dente. Você não vai fazer preparo assim, assim, assim. É sempre, ó, reto, tá? Beleza. E aí a própria conicidade da broca vai fazer a expulsividade por si só. Então aqui ele fez o quê? Ele fez uma classe 1 oclusalzinha ali, ó. Manteve as cristas, tá? Isso aqui seria uma inlay de oclusal, tá? Nesse caso aqui eu faria uma restauração normal. Mas agora ele vai aqui romper uma das cristas, né, levando em consideração que aquele dente aconteceu isso mesmo. Então, necessitou romper essa crista porque teve comprometimento ali, enfim. Colocou uma matriz metálica entre essas proximais porque a gente quer preservar o dente proximal, que está rígido. Com a mesma ponta ativa a gente vai romper essa crista e vai fazer uma caixa, tá? Ah lá, com a profundidade um pouco maior, de uma ponta ativa. Então aqui na oclusal a gente fez meia ponta ativa e aqui uma ponta ativa. Tá bom? E aí, ó, ficou aquilo lá. Tá bom? Ó, uma altura na oclusal, uma altura na proximal. Diferente. Tá bom? Ele vai fazer a mesma coisa do outro lado. Ele poderia parar aqui se o dente pedisse o quê? Só comprometeu OD. Tá? Ainda é uma inlay. Uma inlay você não precisa fazer MOD sempre. Você vai fazer só onde acometeu. Tá? Mesma coisa do outro lado, então aqui, matriz protegendo, desceu a caixinha ali com a mesma ponta ativa. Ah, Bruno, mas meu professor ensina a fazer isso aqui com outra ponta. Tudo bem, nesse vídeo a gente está vendo aqui que ele fez tudo com uma ponta só. E aqui ele viu, né, fez essa imagem aqui, esse desenho. Percebe que a ponta de cúspide aqui está preservada, ó. Está preservada. Aí o que ele fez agora? Pegou uma ponta, a mesma ponta, só que com a granulação mais fina. Ou F ou FF. Ele vai só pincelar em volta de todo o preparo para fazer um alisamento, um acabamento. E depois ele vai pegar uma multilaminada, aqui no caso a 283, para arredondar mais ainda. Todas as pontas têm que ficar arredondadinhas, tá? Quanto mais arredondado ficar esse preparo, melhor vai ser a fluidez do cimento da prótese, tá? Vai evitar o efeito êmbolo. Aqui ele usou cortantes também para arredondar os ângulos aqui axopulpares, são ângulos diedros de terceiro grupo, tá? E é isso, aqui terminamos esse preparo inlay, tá? Agora o segundo preparo que a gente vai ver é do João Wilson Zequim. Nossa, deixa eu me inscrever no canal daqui, eu já acho que eu me inscrevi com um outro perfil meu, mas enfim.
enfim, vamos lá. Aqui ele vai fazer agora, gente, uma onlay. E vocês vão ver que toda onlay, ela se inicia com uma inlay. Então a gente vai rever um preparo inlay aqui e depois a gente vai ver um preparo onlay sendo construído. Primeira coisa que ele fez aqui, ó, remoção do tecido cariado. Então ele fez ele com a 1014 a remoção do tecido cariado. Fez toda a remoção do tecido cariado? Agora a gente vai pensar ali em fazer o preparo em si. Olha a ponta que ele está usando, a mesma do vídeo anterior, 2131. Não é regra ser a 2131, mas precisa ser uma broca troncocônica, tá? De grande calibre de preferência. Entrou ali meia ponta ativa no oclusal, né? Ampliou aquele preparo. E aí a mesma coisa depois, vai colocar uma matriz. Ó, aqui interessante, ele usou uma 2130 depois, tá? Então olha só como é que a técnica já mudou um pouquinho aqui, tá? Mas qual que é a ideia aqui, gente? Ó, ele vai desenhar ali os ângulos de fundo e o ângulo cavo superficial. O que a gente precisa levar em regra no preparo? Quando a gente faz isso, a gente precisa ver todo o ângulo de fundo, toda aquela circunferência de fundo. Não pode ficar essa linha preta escondida. Tá? Se ficou escondida, é porque o preparo está retentivo. Eu preciso ver todo o fundo do preparo para eu saber que ele está expulsivo. Colocou a matriz ali de proteção e vamos fazer a caixa proximal. Olha só, aqui a caixa proximal ele está usando outra ponta diamantada, é a 3097. No outro vídeo a gente usou a 2131, né? Então, aqui ele já está usando uma ponta diferente. Ele rompeu a crista e agora ele vai descer essa caixa. Ó, ele está descendo a caixa, acredito que ele desceu ali uma ponta ativa. Tá? E ele veio juntando as duas caixas, arredondando o cavo, o ângulo axopulpar ali. Tá? Ah, essa ponta também, a 2200, ela é utilizada para fazer o slice proximal. Então o que ele quer fazer aqui? Ele quer romper o contato interproximal entre o dente e outro. Então ele vai romper ali, ó, aquele contato para dar espaço para a peça entrar. Aqui ele fez aquela curva, não é a curva reversa de Rollenbeck, mas ele fez uma expulsividade ali, tá? É o inverso do que a gente faria ali no amálgama, né? Para uma restauração em amálgama. Mas enfim, fez ali, ó, uma expulsividadezinha, beleza? Aqui está um preparo o quê? Inlay, tá? Inlay, OM, pronto, tá? Olha lá, feito, bonitinho. Ó, demarcou todo o fundo de sulco, todo o ângulo de fundo para ver se a gente consegue visualizar tudo. E de fato estamos conseguindo porque é um preparo expulsivo, tá? Agora com a ponta diamantada 2135 ele vai iniciar o preparo onlay. O que é o preparo onlay? Ele vai preparar cúspide, ele vai rebaixar cúspide. A gente vai fazer o preparo onlay quando a gente tem uma cúspide comprometida, ou duas cúspides, ou três cúspides, etc. Ou seja, quando que é um inlay? Quando eu tenho cúspides comprometidas no dente, mas eu não comprometi todas as cúspides. Pelo menos uma cúspide tem que estar viva. O resto, se comprometeu, ainda é um onlay. Se comprometeu todas as cúspides, aí já se torna um preparo overlay. Beleza? Então o que ele vai fazer aqui? Se fosse eu faria primeiro sulcos de demarcações. A gente vai ver no próximo vídeo o sulco de demarcação. Ele aqui já foi direto, ele já tem um domínio de mão, ele já foi direto rebaixando a cúspide mesovestibular desse dente, supondo que a cúspide mesovestibular foi comprometida, tá? Ele desceu aqui em torno de uma ponta ativa lateral, então a 2135 sendo usada lateralmente, ele desceu aqui, ó, uma ponta ativa de grossura, tá? Gente, lembrando, o que é uma ponta ativa? A ponta ativa é toda a ponta que tem a granulação da broca. Só que como a gente está usando a broca deitada nesse exemplo, a ponta ativa ela inicia aqui e finaliza aqui. Então quando a gente aprofunda isso aqui, é uma ponta ativa. Tá bom? Nesse outro exemplo dessa outra ponta aqui, uma ponta ativa seria isso aqui até aqui. Tá? Meia ponta ativa seria isso aqui, ó, daqui para cá. Tem gente que confunde, acha que uma ponta ativa é tudo que está aqui, ó. Não, ponta ativa é só onde tem a granulação, tá? Voltando lá, ele começou a rebaixar aqui. Aqui é uma exceção, né? Que eu lembro que eu falei que toda a ponta ela tem que ficar paralela, né, ao longo do eixo. Quando você vai fazer rebaixamento de cúspide, você tem que seguir a inclinação da cúspide. Então ele deita a ponta ativa sobre a cúspide e vai desgastando ela. O que ele está fazendo aqui agora? Ó,
ele vai começar a fazer um ombro aqui. Aqui eu gosto de fazer isso aqui ou com uma 4138, eu acho que dá mais estabilidade. A 2135 eu acho que ela é muito fininha para fazer isso aqui. Ele fez a mão livre. O que eu recomendo vocês a fazer? Primeiro fazer uma canaleta guia, a gente vai ver num outro vídeo, né, a galera fazendo essa canaleta guia, para depois você vir com essa 2135 ou 4138 desgastando isso aqui. Por quê? Quando você faz uma canaleta guia com a esférica, você delimita até onde você vai descer ali, tá? Vocês vão ver isso depois, tá? Quando você faz a mão livre, você pode errar e desnivelar aquilo ali. Mas se você tem um certo domínio já, não vai acontecer, né? Então esse aqui é um onlay de uma cúspide só, tá? De uma cúspide só. O que ele fez aqui? Fez esse ombro para quando o monobloco restaurador entrar, ele abraçar aquela cúspide e proteger, tá? Então olha só que legal. Hoje em dia, com a biomimética, a gente tem feito cada vez menos isso daqui, porque isso aqui serve para aumentar a retenção. Só que hoje em dia os adesivos estão tão bons que a gente não está precisando mais fazer isso, tá? Então a gente preserva a estrutura do dente. Mas óbvio, a gente precisa aprender a fazer. Tá? Se for uma restauração metálica, um cerômero, né, a gente precisa fazer tudo certinho para proteção de cúspide e tudo mais. Tá bom? Vamos lá. 2135 FF, toda vez que vocês verem isso aqui, F ou FF é uma granulação mais fina e é utilizada para acabamento, deixar o preparo mais liso. Lembrando, esse preparo ele não pode ser 100% polido, ele tem que ficar um pouquinho áspero para ajudar na adesão ali do adesivo, tá? E do cimento resinoso, ou da resina, flow que você está usando para cimentar, enfim, tem essas técnicas aí também. Olha lá, tudo certo, bonitinho. E aí ele fazendo demarcação para a gente ver o fundo do preparo. Isso é importante, olha lá. Ó. Se a gente está vendo toda a linha do ângulo, a gente está sabendo que isso aqui está expulsivo. Não precisa ver isso. E aqui a gente termina a nossa inlay e onlay, tá? Ele poderia estender isso para outras cúspides também, tá? Ainda seria onlay. Agora a gente vai ver o preparo de overlay, quando você tem o comprometimento de todas as cúspides. Muita gente confunde overlay com coroa total, tá? Vou mostrar a diferença para vocês aqui. A gente vai ver o vídeo aqui do canal da Estética Odontologia de novo, tá? Então vamos lá abrir o vídeo dele. A primeira coisa que ele fez aqui foi demarcar as canaletas guias. Lembra que eu falei para vocês da canaleta guia? Nesse vídeo ele vai fazer. Então olha só, primeira coisa, vai iniciar o overlay, vai ser um pouco diferente o início. Primeiro ele vai rebaixar as cúspides. Aqui ele vai usar uma ponta 3097. Aqui qual que é a diferença? É uma ponta cilíndrica. Na minha instituição, lá na Unifor, a gente aprendeu a fazer isso aqui com a ponta 3100, para vocês entenderem a diferença. Vai aprofundar uma vez a espessura da ponta. Então a espessura é isso aqui, ó. Vai aprofundar isso aqui, que ela vai entrar deitada. Ela vai acompanhar o que? A inclinação das cúspides. Ah lá, então ele vai deixar ela deitada nas cúspides, vai fazer uma canaleta aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, onde ele demarcou. Ah lá, ó. E não avançar além do sulco aqui, ó. Vai parar a ponta dela aqui no sulco central. Olha lá, ó. Por enquanto ele está fazendo só a canaleta. Se você não tem segurança para fazer o preparo, recomendo sempre que você for iniciar um desgaste, faça canaletas guias. Olha lá, seguindo a inclinação da face oclusal. O próprio vídeo é bem explicativo, galera. É muito bom. Parabéns aí pelo trabalho que eles fazem, sinceramente. Um vídeo essencial para odontologia. Depois ele fez o que? A união das canaletas, ou seja, aquelas cristas que ficaram entre as canaletas, ele foi desgastando. O que muita gente erra aqui? Vai desgastando, forçando tudo, e aí vai fazendo uma onda. Não, você vai forçar só onde tem crista, você vai rebaixando ela até chegar na altura que você fez a guia. Olha lá, ó. Beleza? E ele vai unir tudo isso bonitinho. Olha só. Ele vai unindo de boa. Sem romper aqui por enquanto, por quê? Antes de romper crista, sempre que eu for trabalhar com crista, eu tenho que ter matriz metálica ali, tá? Então, olha lá, protege com matriz e estende ali até a proximal, tá? Aí eu posso ir. Senão eu vou desgastar o dente que está rígido do lado, não é o que a gente quer, né? Pronto, feito todo o rebaixamento de cúspide, tanto vestibulares como lingual, o que ele vai testar agora? A altura. Olha lá, ó. Conferir o espaço interocular. Tem que haver esse espaço, ou seja, depois desse preparo, desse início de preparo, o dente antagonista não pode estar tocando mais.
Beleza? Por quê? Porque você precisa deixar um espaço para o material restaurador. Agora ele vai começar a fazer aquela canaleta MOD ali. Aqui é como se fosse o início da inlay lá, né? Bruno, meu professor ensina primeiro fazer a caixa inlay e depois rebaixar as cúspides. Pode ser? Pode ser também. A ordem dos fatores não altera o produto. Aqui ele está usando a ponta 31-31. É diferente do vídeo anterior que usou a 21-31. Mas o que ela tem em comum com a outra? Olha só, é uma broca troncocônica. Vai deixar as paredes expulsivas. Então na oclusal eu vou aprofundar metade da ponta ativa, então daqui para baixo só. E nas oclusais eu vou aprofundar ela inteira. Vamos lá então. Olha só, ele fazendo metade da ponta ativa em tudo, com cuidado para não chegar na proximal, para não desgastar os dentes próximos ali, né? Agora ele vai delimitar as caixas, quando necessário. Ou seja, se eu não tenho cárie na proximal, eu não preciso fazer isso aqui. Tá? Você não precisa abrir caixa proximal em todos os dentes que você for fazer preparo. Você vai abrir caixa proximal somente na proximal comprometida. Se não tem proximal comprometida, você não vai abrir. Preserva a estrutura sadia do dente, tá bom? Ó, a matrizinha 31-31, aprofundando uma ponta ativa. Poderia ser com outra ponta? Poderia, tá? Mas o ideal aqui é ser pontas troncocônicas, tá? Olha lá, olha só, bem com calma. Interessante. Você não vai fazendo bicadinha. Você vai entrar e vai fazer esse movimento aqui, ó, descendo de pêndulo. Mas você não vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Quando você for fazer esse desgaste proximal, toma cuidado para você não fazer esse movimento com a broca. Você vai fazer assim, ó, a broca vai continuar no longo eixo e você vai descendo aos pouquinhos, tá bom? Muita atenção nisso. Olha lá, feito a caixa. Agora, olha só que interessante. Ele vai delimitar aqui a área de redução vestibular. Aqui ele vai fazer, ó, eu vou dar um bizuzaço para vocês. Aqui ele está fazendo com a lapiseira. Lembra que eu falei da canaleta guia? O que eu, Bruno, faria aqui de início? Pegaria uma ponta diamantada 10-14, que é uma esférica, passaria em toda essa linha que ele fez aqui horizontal. Para quê? Para delimitar a profundidade que essa ponta vai descer. Aqui quando ele faz na mão livre, essa ponta ela pode descer mais para cá, mais para lá. E isso pode fazer o quê? Uma ondulação nesse término. E não é o que a gente quer que esse término fique reto. Então, o que eu recomendo? Pega uma pontinha 10-14 e você vai fazer o seguinte, ó. Aqui está o dente, ela vai mudar a regra um pouco. Ao invés de você usar ela paralela ao longo eixo do dente, você vai inclinar 45 graus. Que é, ao inclinar 45 graus, ela automaticamente vai entrar meia ponta ativa, porque a haste dela vai bater no término do dente e não vai deixar ela aprofundar mais. Então você faz um sulco na profundidade ideal. Depois disso, você vai pegar 21-35 e vai fazer as canaletas guias na demarcação. Aqui ele pode ser feito com a 21-35 ou 41-38. Lá na minha instituição eu aprendi a fazer isso aqui com a 21-35. Aprofunda meia ponta ativa, tá? E vamos lá. Gente, essa profundidade vai depender do material restaurador que você está utilizando. Tá? Se você está usando material cerâmica, você vai precisar desgastar mais. Se você está usando material metálico, você vai desgastar menos. Eu ensino isso no Academy. Você tem que fazer o desgaste de acordo com o material que você vai restaurar. Tá? Basicamente, se for cerâmica, né, ou IMEX, você vai desgastar mais. Porque é um material que ele exige que o preparo, ele exige mais espessura dele. Tá? Então precisa que o preparo seja mais desgastado. Um metálico, uma restauração metálica fundida, não exige tanto. Então pode ser um preparo mais fino. Unir as canaletas. Nesse momento aqui, se ele não tem aquela canaleta guia e não tiver uma boa mão, ele pode ondular. Tá? Olha só que legal. Vai fazer em todas as cúspides, né? Porque um preparo overlay, teoricamente, a gente comprometeu todas as cúspides. Então a gente vai fazer tanto na vestibular como na lingual. Então aqui, ó, a gente tem uma canaleta aqui, ó, que a gente fez tipo um ombrinho. Agora o material restaurador ele vai abraçar esse dente e a força mastigatória vai ser distribuída igualmente, né? Não vai ter tanto desgaste. Agora ele vai remover o espaço interproximal com a ponta de 2200, já foi utilizado no vídeo anterior, ela é uma ponta super fininha, ele rompe os espaços interproximais, depois ele vem com umas pontas diamantadas finas ou fina para fazer o acabamento. As mesmas pontas que ele utilizou para o preparo, a diferença é que é com a granulação mais fina, para que alisar todo esse preparo.
pode terminar com a multilaminada 283, enfim, ou outro que vocês estão acostumados. Importantes manuais podem ser utilizados também, tá? E aí fica a critério de vocês. E olha lá, tudo redondinho, a gente consegue ver o preparo cervical aqui, ó. Esse preparo cervical ele precisa ser visualizado, o ângulo aqui do segundo grupo precisa ser visualizado, tá bom? Beleza? E é isso, mais um vídeo aqui terminado. Agora a gente vai começar a ver coroas totais, coroa total posterior e coroa total anterior. Nesse vídeo aqui a gente vai ver o vídeo do canal do curso técnico em prótese dentária, preparo prótese fixa, coroa total, de molar. Pode ser para premolar também, mas o molar, a gente fazendo em molar, a gente sabe fazer em premolar. É a mesma ideia, só vai ser um desgaste menor, tá? Gente, o que a gente tem que levar em consideração numa coroa total? A gente vai fazer uma coroa total quando a gente tem uma grande destruição coronária. Geralmente, quando a gente vai fazer coroa total, é raro a gente fazer uma coroa total em dente. Geralmente, a coroa total a gente vai fazer no núcleo de preenchimento de um pino, para você ter uma ideia. Ou às vezes um dente que teve muito desgaste, eu fiz uma restauraçãozinha para complementar um pedaço e fiz esse preparo. Tá? Então é raro a gente fazer essa ponta, esse desgaste num dente que está, né, rígido assim e tal. A gente vai desgastar o dente todo, deixar um toquinho e colocar uma coroa inteira em cima. Tá? Então aqui o dente rígido sendo mostrado. Iniciou fazendo, né, a remoção do tecido cariado com a esférica, fazendo aquela canaleta oclusal. Olha lá. Aqui ele mudou um pouco a ordem, olha só. Isso aqui é muito importante. Ele pegou uma ponta, aqui ele pegou uma ponta cilíndrica, mas isso aqui pode ser feito com a 2135 também. Aqui a gente tem que lembrar das cúspides de trabalho e cúspides de balanceio dos dentes. Os dentes eles têm as cúspides VIPs e LIVs. As cúspides VIPs são as cúspides de trabalho, são aquelas cúspides que vão entrar em contato com o fundo de suco do dente antagonista e vão fazer o trituramento do alimento, tá? As cúspides VIPs de vestibulares dos inferiores, ou seja, as cúspides vestibulares dos inferiores, e as palatinas dos superiores, VIPs, são as cúspides que fazem esse contato. Essas cúspides que fazem esse contato, elas precisam ter um desgaste de proteção no preparo protético, que se chama um desgaste de primeira inclinação e de segunda inclinação. Vocês vão ver aqui. Agora, as cúspides livres, que são as cúspides de balanceio ou de não trabalho, são aquelas que não entram em contato com o fundo de sulco do antagonista, são as linguais dos inferiores e vestibulares superiores, livres, L-I-V-S, elas vão receber um desgaste só de primeira inclinação. Vocês vão ver isso aqui. Então aqui a primeira inclinação ela é paralela ao longo eixo do dente, e a segunda inclinação ela tem uma leve... A própria anatomia do dente ela segue essa primeira e segunda inclinação. Então a primeira inclinação ela vai ser feita aqui do terço médio para cervical, e a segunda inclinação vai ser feita do terço médio para oclusal ou incisal se for um dente anterior. Ah lá, ele fez a canaleta guia da primeira inclinação e depois a canaleta guia da segunda inclinação, tá? Então primeira e segunda. Depois ele faz a canaleta guia também da linha oclusal, igual foi feito lá na Onlay, tá? Então aqui ele está rebaixando o oclusal também. Então ele já fez todas as canaletas juntas. Já na cúspide live, que é a cúspide inversa de trabalho, então as cúspides de não trabalho, não tem essa primeira e segunda inclinação. A ponta ativa ela entra só paralela ao longo eixo do dente, então é só a primeira inclinação. Agora ele pegou a ponta 2200, colocou uma matriz na proximal do dente que ele quer preservar e vai fazer o slice, rompendo o contato interproximal de um lado e do outro, tá? Após isso ele vai unir as canaletas. Eu uniria as canaletas primeiro, depois faria o slice, tá? Mas aqui ele preferiu. Eu entendo por quê, porque ele vai romper essa crista e automaticamente ele já vai arredondando essa proximal. Tá? Lembrando, você não vai forçar onde você fez o fundo da canaleta, só vai forçar onde está alto, que é a cristinha. Tá? Olha lá, ó. Você vai fazer a canaleta na primeira, ó, aqui dá pra ver melhor. Primeira inclinação, tá? E segunda inclinação. E aqui é o oclusal. Ó, primeira inclinação, segunda inclinação. Dá pra ver, ó, eu vou fazer um desenho aqui que eu acho que vai ficar fácil para vocês notarem.
dá para visualizar que aqui tem uma inclinaçãozinha. Deixa eu pegar uma caneta maior. Aqui tem uma inclinaçãozinha e aqui tem uma leve inclinaçãozinha diferente. Ó, aqui tem uma, aqui tem outra. Aqui tem uma, aqui tem outra. Sabe? Agora que eu fiz o desenho, eu vou tirar o desenho e vocês vão conseguir notar. Olha lá, ó. Uma, duas. É porque a gente está olhando de cima, não fica tão aparente. Mas se a gente olhar isso de lado, a gente consegue ver melhor. Tá? Aqui ele pegou uma ponta troncocônica mais compridinha. E aqui sabe o que ele fez? Ele simplesmente circundou todo o preparo. Circundou o preparo para deixar homogêneo todo esse desgaste. Beleza? Olha lá, ó. Aqui ele está fazendo a mesma coisa nas pontas de cúspide, porque as pontas de cúspide não pode ficar com ângulos vivos, senão vai quebrar. Então tem que ficar arredondadinho. Então ele arredondou todas as pontas de cúspide. E aqui olha só que preparo lindo. A gente consegue ver todo o término cervical. Isso mostra que está sendo expulsivo esse preparo. A gente consegue ver todo o ângulo de segundo grupo aqui, ó. Então isso mostra que esse preparo está expulsivo. Se eu colocar uma coroa ali, ela vai entrar bonitinha. Tá? Aqui depois do polimento, né, as pontas diamantadas F, F, F. Olha lá. O preparo está pronto. Lindo o preparo, lindo. Tá? Instituto Federal do Paraná. E agora a gente vai finalizar vendo o preparo de coroa total de dente anterior, tá? Do canal da Mazioli Odontologia Associados. Então curte lá, segue o canal deles. Aqui ele já vai começar fazendo a canaleta guia que eu falei para vocês. Então a gente vai fazer um preparo no dente anterior para colocar uma coroa total. Ele vai delimitar até onde que ele vai chegar. Eu faço isso até no dente posterior, tá? 10, 14, 45 graus inclinada. Vai delimitar até onde o meu preparo vai. Então vai lá no sulco gengival, ó. Ou seja, daqui para baixo eu não desgasto, só daqui para cima. Eu faria isso aqui mais colado na gengiva, tá? Mas tudo bem. Ó, aqui ele está usando a ponta diamantada 3216. Lá na minha instituição eu aprendi a fazer isso aqui com a 2135. Na sua instituição pode ser diferente. Aqui ele vai fazer a primeira inclinação, a canaleta guia da primeira inclinação e a canaleta guia da segunda inclinação. Nos dentes anteriores, a primeira e segunda inclinação, eles ficam na vestibular, sempre na vestibular. Então, primeira, olha só, aqui a gente vai ver claramente. Primeira inclinação, ponta no longo eixo do dente. Segunda inclinação, um pouco mais inclinada. Segue a própria anatomia do dente, tá? O vestibular tem essa convexidade, tá? Depois disso, ele vai aprofundar as incisais. Aqui seria o mesmo passo como se fosse aquele desgaste da oclusal, do rebaixamento de cúspide dos dentes anteriores, dos dentes posteriores. Aqui ele entra com uma ponta ativa e meia de espessura. Então olha só, se eu for olhar aqui, ele entrou... Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui. Ó, olha o tamanho da ponta, olha o tanto que ele entrou. Ele entrou tipo assim, uma ponta e meia a duas de espessura, né? 3203 ou a 2200 para fazer o slice, ou seja, para a gente romper o contato proximal, sempre utilizando matriz, e vai romper lá, vai, né, fatiar o dente. E automaticamente quando a gente faz esse rompimento, a gente já deixa isso aqui, ó, expulsivo, tá? Isso é interessante. Beleza. Feito isso, agora a gente vai fazer um desgaste na lingual ali, ó, no término cervical da lingual, depois, na verdade, achei que ia ser agora. O que ele vai fazer agora? Unir as canaletas, tá? Lembrando, sempre forçando mais a broca nas cristas e não no fundo da canaleta que você fez. Uniu, uni também ali a incisal e já vou arredondando. Ele veio para a palatina e veio fazendo um desgaste também em volta do terço cervical na parte lingual também, tá? Que é um desgaste só em primeira inclinação. Lembra que eu falei para vocês a primeira e segunda inclinação? Nos dentes anteriores, a primeira e segunda inclinação vai ser só na vestibular. Na palatino-lingual vai ser só paralelo ao longo eixo do dente. Vai ser, tipo assim, a gente tem a fossa lingual, o cíngulo e tem o restante do dente. Esse desgaste vai ser só nesse restante do dente. Não vamos comprometer por enquanto o cíngulo e nem fossa lingual. Olha lá, ó. Tá? É um pincelamento. Depois disso, a gente vai pegar uma ponta tipo chama, pode ser a 3118. A gente vai fazer um leve rebaixamento da fossa lingual.
tá? E unindo ali com a extremidade, tá? Com as proximais. Porque aqui vai entrar uma coroa. Se eu não desgasto a fossa lingual, a coroa vai ficar gorda. Então eu tenho que imaginar, bom, eu estou colocando um dente em cima daquele dente. Eu preciso desgastar todas as partes. Tá? Olha lá, ó. Desgasta bem. E agora ele está vindo com a ponta diamantada fina, né? De granulação fina. Para quê? Para fazer o acabamento. Então ele vai arredondar tudo aquilo ali bonitinho. Vai acertar o fundo, o preparo cervical, da parede cervical, né? Olha lá, tudo bonitinho. Arredondando tudo. Não pode ficar ponta, tá? Aqui é um trabalho delicado, gente. É um trabalho assim leve. Olha lá, em tudo. Mesma coisa, na fossa lingual você não vai fazer acabamento, você não vai usar broca na fossa lingual cilíndrica, você vai usar em chama ou em pera. Porque ela segue a anatomia que deve ficar ali. Agora o acabamento de segunda inclinação e o preparo finalizado. Aqui o preparo você consegue ver o terço cervical totalmente, então é um preparo expulsivo. Olha só que legal. Ele fez aquele preparo em chanfro, né? O término cervical em chanfro. Então, olha só. Isso aqui eu acredito que vai receber uma cerâmica ali, tá? Então, galera, o que eu preciso que vocês entendam sobre preparos, tá? Pra gente finalizar aqui a nossa live. Bruno, como que eu faço meu preparo ficar bom? É treino, cara. Tá? Às vezes tem pessoas que... Já teve seguidor que mandou mensagem lá no direct pra mim falando o seguinte: manda a foto do preparo. Nossa, olha meu preparo, como é que tá ruim. Aí manda a foto. Eu falo, pô, beleza. Quantos preparos você já fez? Não, esse é o meu primeiro. Ah, eu tô pensando em desistir da prótese porque eu não levo jeito. Cara, você fez um preparo e tá pensando em desistir da prótese porque você fez seu primeiro preparo e não foi bom? Você acha que o Neymar, quando ele jogou a bola pela primeira vez, ele chutou um chute bom? Né? Você acha que o Richarlison, né, o primeiro gol que ele fez lá de voleio lá, você acha que ele fez um gol? Não fez, é treino. Então, você vai ficar bom à medida que você treina. Eu sempre falo isso para vocês. Você quer ficar bom em preparo de prótese? Você vai lá na dental e você vai comprar 40 dentes. 40 dentes, 20 anteriores e 20 posteriores. Ah, Bruno, mas eu vou gastar dinheiro. Você não quer ser um bom dentista? Você tem que investir. Não tem como você ser um bom dentista se você não investe em material para você treinar. Tá? Então, assim, ó, né, é um dinheiro que você vai abrir mão agora para você lucrar lá na frente. Pensa comigo, tá? Ó, uma prótese, quando você faz um preparo, coroa e tal, você pode lucrar aí de 400 a R$1.000 ou até mais de lucro em um dente de um paciente. Em um dente. Um dente que você fizer no paciente depois que você formar, você paga todos os dentes que você comprou para você fazer o treino. Tá? Então, gasta esse dinheiro agora, vale a pena. Vale a pena. Dica que eu dou: comprou um dente molar? E faz um preparo em lei, depois faz um preparo on lei, depois faz um preparo overlay, depois faz uma coroa total. Em um dente você fez 4 preparos, tá? Em 40 dentes, você vai fazer, né? Se 20 dentes vão ser posteriores, 20 vezes 4, 80 preparos, e nos anteriores, coroas totais. Então você vai fazer 100 preparos com 40 dentes, 100 preparos fazendo desse jeito. Você vai ter certeza que o seu 100º preparo vai ser muito, infinitamente melhor do que o primeiro. Te garanto isso. Cara, eu garanto pra você, se você treinar, você vai ficar bom. Para com esse negócio de, eu não sou bom, eu não sou bom. Você é bom sim, cara. Só que você tem que respeitar que você tem que treinar, tá? Então, assim, fez um preparo, ficou uma bosta. O que eu olho no preparo? Pô, eu errei isso, aqui eu aprofundei demais, aqui eu aprofundei de menos. No próximo preparo que eu fizer, eu vou tomar cuidado para não errar o que eu errei no primeiro. Fiz o segundo preparo, ficou meia bosta. O que eu errei? Errei isso, isso e aquilo. Ficou melhor que o primeiro? Ficou. Opa, então vamos fazer no terceiro preparo. Fiz o terceiro preparo? Opa, já ficou melhor que o segundo e muito melhor que o primeiro. Fiz o quarto preparo? Opa, já ficou muito melhor que os 3 primeiros. Vai evoluindo. Eu sempre falo isso. Eu faço endo e quando eu comecei a fazer endo, cara, eu tinha dificuldade de fazer acesso. Mas por quê? Porque eu não sabia. Eu não nasci sabendo. O que eu falei? Eu vou treinar. Então eu trabalhava num lugar que tinha um bulbo que extraía siso pra caramba. Eu falei, cara, todos os sisos que você extrair, você me dá que eu vou acessar. Cara, sem brincadeira. Antes de eu iniciar a atualização, eu fiz mais de 100 preparos por conta própria. Eu já cheguei na atualização de endo sabendo fazer preparo. Fiz os preparos na atualização, melhorei mais ainda. Fiz os preparos atendendo o paciente, melhorei mais ainda, os acessos, né? Agora eu estou na pós-graduação, preparo que eu não tenho dificuldade.
sabe? Agora na pós, na especialização, só aparece dente carrancudo pra gente trabalhar. É uns preparos muito doidos que a gente tem que fazer lá. Mas tem mais facilidade, por quê? Porque eu pratiquei. Então pratiquem, gente. Você só vai ser bom no que você praticar. A primeira restauração do Hirata não foi perfeita. A primeira restauração do dentista que você tem, que você se espelha nele, não foi perfeita. A primeira harmonização que ele fez não foi perfeita. A primeira prótese que ele fez não foi perfeita. Tá? Então, treinem. Tá? Para de jogar a culpa no seu professor. Ah, que meu professor não ensina bem. Por isso que tem um dentista de sucesso. Para suprir isso daí. Ah, mas ele dificulta pra gente, que não sei o que. Cara, eu vou dar conselho de vida para você. A vida é injusta. A vida é injusta. Não espere que as coisas aconteçam a favor de você, porque não vai. Se a coisa está acontecendo a seu favor, você fica com o pé atrás. Essa que é a verdade, tá? Por quê, galera? Gente, a vida é difícil. A vida é de quem se dedica. A vida é de quem corre atrás. Ah, eu não consigo emprego, o mercado está saturado. Mas por que tem um monte de dentista aí faturando bacana pra caramba, abrindo consultório em Copacabana, no Leblon, indo para fora, para os Estados Unidos, sendo reconhecido mundialmente? Será que é a profissão que está difícil ou será que é em quem você está se espelhando? Pensa nisso, tá bom? Pensa nisso, tá? Treine, apaga, tampa seus ouvidos para quem fala que você não vai ter sucesso na profissão. Vai, treine e corre atrás do seu sucesso. E mostra para eles que você vai ter sucesso, tá? E, Bruno, mas ninguém teve sucesso nessa área, então seja o primeiro. Seja o primeiro e seja exemplo para as próximas pessoas. Beleza? Show? Igual eu, por exemplo. Sabe por que eu comecei o Dentista de Sucesso? Porque quando eu estudava, eu procurava conteúdo no YouTube, procurava conteúdo no Instagram, eu não achava conteúdo de odontologia. Eu falava, caraca, não tem conteúdo me ensinando as paradas. E eu tinha que estudar por conta própria. E eu vi uma falta nisso, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Sabe? Outras pessoas já tinham feito isso? Muito pouco. Eu falei, cara, então eu vou ser o primeiro. Sabe? Fui lá e fiz. Tá? Ainda estou fazendo, estou longe de chegar onde eu quero ainda. Quero crescer muito mais, eu quero ajudar muito mais pessoas, tá? Na odontologia. Mas assim, até antes de eu fazer, eu não via ninguém fazendo assim. Então, eu peguei para fazer. Então, faço mesmo. Se na sua área que você quer crescer ainda não tem alguém de referência, seja você a primeira referência. Beleza? Tamo junto. Bruno, como é que eu faço para receber o resumo que você falou aí, que você vai me dar na live? Na descrição dessa live tem um botãozinho para você clicar e receber os lembretes das lives semanais. Você vai abrir essa página, colocar seu e-mail, colocar em quero participar das lives, vai abrir essa outra página e vai chegar um e-mail imediatamente para você, vai lá e confirma a sua inscrição. Quando você confirmar a sua inscrição, vai abrir essa última página aqui para você entrar no canal do Telegram no WhatsApp. Segunda-feira eu mando para você lá o resumo e a gravação dessa live você pode assistir novamente, vai ficar disponível por 7 dias. Beleza? Tranquilo? É nóis! Deixa eu ver se tem mais alguma informação para passar. Se você ficou interessado no Academy Dentista de Sucesso, né, nessa plataforma aqui, eu vou falar muito mais sobre ela na live do dia 7 de janeiro, na real, tá? Vou fazer uma live só para falar sobre ela. Vai lá no meu Instagram, @dentista de sucesso, no link que está na bio. Você clicando lá vai ter um botão para você fazer sua pré-inscrição gratuita, que aí vai abrir essa página aqui. Mesma coisa, coloca seu e-mail, coloca seu WhatsApp, não precisa do prefixo lá do país, né, o +55, só o DDD bonitinho, igual tá aqui, ó, igual tá aqui. Digita lá, bonitinho, não precisa do parênteses, nada, só os números. Coloca lá e você vai abrir uma página para você. Mesma coisa, confirmar a sua inscrição, etc. E aí você vai entrar num grupo exclusivo de pré-inscritos, da galera que realmente só quer saber da plataforma, tá? Daqui 33 dias vai abrir uma nova turma. Espero você lá, tá? Fica com Deus. A última live que a gente vai fazer vai ser no sábado que vem, a última live desse ano, na verdade. Vai ser sobre complicações cirúrgicas. Então vai ser muito bacana, recomendo que você assista. Essa outra live vai ser ao vivo, tá? Não vai ser fake live igual essa. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E se você está assistindo até o final, corre lá no Instagram da Thaís, @ThaísEstudandOdonto, com 2 Os, Thaís Estudando Odonto, e dá um parabéns para ela lá, pro casamento dela que está acontecendo nesse exato momento, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês aqui, muito obrigado por ter aberto mão
de um período do seu sábado para estudar um pouco mais a odontologia, eu tenho certeza que vocês que estão aqui vão ser profissionais diferenciados. Isso já é fato, porque vocês já fazem o que a maioria não faz, tá? Ó, pensa comigo, tem 400 mil dentistas e estudantes na nossa área no Brasil. Aqui na live deve ter 50 pessoas ao vivo, 60 pessoas ao vivo. Então, galera, vocês fazem parte do 1%, tá? Saibam disso, tenham isso em mente, beleza? Fica com Deus, bom descanso, vamos lá comer alguma coisa e vejo vocês sábado que vem. Valeu!